Olá, irmãos. Espero que você esteja debaixo da paz e da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós estamos aqui novamente para continuar a nossa EBD, né? E hoje o nosso assunto é sobre o credo apostólico, o Pai. Creio em Deus, o Pai onipotente, Criador do céu e da terra. Esse é o nosso assunto de hoje, né? Antes da gente começar, nós vamos orar, como sempre nós fazemos, e que seja hoje um dia também de nós estarmos aprendendo um pouco mais, ou relembrando o que a gente já sabe, reforçando, né, o que nós já conhecemos a respeito do Senhor Deus, o nosso Pai Criador. Vamos orar? Senhor, muito obrigada, Pai, por mais um dia, muito obrigada por teu cuidado e a tua providência sobre as nossas vidas, Senhor. Obrigada porque se estamos aqui é por tua permissão, Senhor. Então nós queremos te agradecer. Obrigada por mais um dia, obrigada pela tua palavra, obrigada pela oportunidade de poder estudá-la e também falar dela, Senhor. Obrigada por esse canal, Senhor, porque por aqui temos alcançado muitas pessoas, Senhor. E nós queremos te louvar e te engrandecer e te agradecer por isso. Porque isso faz parte do teu plano de resgate, isso faz parte do teu plano de que a salvação seja conhecida, entendida e crida por todas as pessoas. Então nós te agradecemos e te louvamos, Senhor, por isso. E agora nos abençoe, eu te peço, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. A lição tem como título, nós estamos entrando na última sessão do estudo desse livro, e ele tem como título o Credo Apostólico, né? Não é muito habitual entre nós a gente estar usando esse termo, né? Mas eu acho que é válido trazer aqui alguma informação, uma informação bem resumida a respeito desse assunto aqui, o Credo Apostólico. E eu anotei aqui algumas coisas e eu quero estar lendo para os irmãos. Bom, o credo. Credo é uma palavra em latim que significa eu creio, né? E o credo apostólico é um documento histórico escrito no início do cristianismo, e ele tem esse nome pelo fato de ter sido composto, né, ter sido escrito, fundamentado, influenciado, né, pelo que é chamado de fundamento dos apóstolos. A gente vê isso em Efésios 2:20. E ele foi escrito para ajudar os cristãos daquela época a entender e a defender o cristianismo verdadeiro. E defender o cristianismo verdadeiro contra o gnosticismo, que era uma doutrina bastante perigosa que estava sendo infiltrada na igreja naquela época. Uma doutrina que era perigosa porque ela negava a encarnação de Cristo, negava a sua morte pelos nossos pecados e também a sua ressurreição literal, né? E também a sua ascensão aos céus. Ou seja, esta doutrina negava toda a base do cristianismo. Então, por isso foi escrito esse credo. Não se sabe ao certo quem o escreveu, se foi uma pessoa ou uma comunidade. Sabe-se que não foi escrito pelos discípulos de Jesus, pois data do século 3 ou 4, né, depois de Cristo. Então não tinha como ter sido os apóstolos, ali, os discípulos de Jesus. Então esta é a nota, a explicação, bem resumida, como eu falei, para a gente começar o nosso estudo. Bom, creio em Deus, o Pai onipotente, Criador do céu e da terra. Temos agora já um versículo que é como o nosso estudo começa. Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Salmos 91 e 2. Por que Deus criou o homem? É uma pergunta que muita gente se faz e vai continuar fazendo. E é uma pergunta cuja resposta nem é complicada, não é difícil. É para que nós nos relacionássemos com Ele. Não começou em nós, começou em Deus a criação.
certo? Então, eu quero dizer com isso o seguinte, não somos nós que fomos buscar Deus, Deus que se revelou a nós. Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Como diz aqui no nosso livro, Deus é pessoal e infinito ao mesmo tempo. Ele é triuno, não são três deuses, ele é um Deus com três funções, se manifestou de três maneiras para nós. Ele nos criou à sua imagem como seres que podem se relacionar com ele. E vale dizer o seguinte, semelhança não é igualdade, né? Semelhança é ter algo em comum, algo similar, que se aproxima, algo parecido, não é igualdade. Então é errado quem diz que cada ser humano é um Deus. Isso não tem base bíblica alguma, né? No início, Deus criou todas as coisas pela sua palavra, diz a Bíblia Sagrada. Deus disse, ele disse, e o que ele disse passou a existir, do absolutamente nada, né? E todas as coisas, por terem sido criadas por Deus, são totalmente boas. Então, quando Deus fez o homem no sexto dia e usou os recursos da natureza que ele já tinha criado, ele usou o barro, ele usou um material, um recurso bom, porque toda a criação nasceu, partiu de Deus, que é bom, né? Deus é a bondade, Deus é amor, e isso partiu dele. Portanto, todas as coisas criadas são totalmente, plenamente boas. E Deus usou do que ele já tinha criado, o barro, né, na natureza, para formar o homem. Depois a mulher foi formada da costela deste homem, né, como a Bíblia nos ensina. A Bíblia diz que depois disso tudo, Deus viu tudo que ele tinha feito, e ele disse que era muito bom. Diz assim, Gênesis 1, 28 e 31. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Depois, e Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o sexto dia. Gênesis 1, 28 a 31. Então a gente pode notar que Deus revela um propósito, né, na criação dele. Ele não só criou e deixou lá, ele disse o que era para ser feito, para que se multiplicassem os seres humanos e também os outros elementos criados, seres criados, né? Ele diz para que subjugue, no caso dos humanos, do homem e da mulher, subjugue a terra no sentido de eles dominarem sobre ela, não para destruí-la, mas para cuidar dela. Então, o versículo, ele deixa bastante claro que esse domínio não é aquele domínio ostensivo, né? Para prejudicar, para destruir, embora seja o que os homens, né, a humanidade tem feito na Terra. Então Deus tem um propósito na criação dele. Seria muito bom que as pessoas pudessem enxergar isso, né? Existe um Deus que criou e delegou à humanidade, ao homem e à mulher, o cuidado com o que ele fez. Então, precisamos verificar se estamos tomando cuidado, né? Pelo que vemos, não. Mas é isso, Deus teve um propósito com a criação. Ele faz uma avaliação do que ele próprio tinha criado. No capítulo 1 de Gênesis, várias vezes a gente vai ver lá o relato do passo a passo da criação, e Deus viu que era bom, e Deus viu que era muito bom. São o resultado, né, da avaliação do que Deus havia feito dia a dia. Então Deus mostra uma intenção, não só uma intenção, mas também uma criatividade enorme, né? A beleza da natureza, a beleza da criação é algo que nos deixa assim boquiabertos. Tantas imagens, tantas fotos, tanta coisa maravilhosa que a gente vê que
a gente vê que Deus teve muito zelo, muito cuidado ao criar. Ele teve planejamento, ele teve ordem. A criação mostra algo prazeroso, agradável, belo e bom também. Deus Pai, no seu poder, estendeu do seu íntimo para a criação, expressando para o homem a sua bondade, a sua glória, sua sabedoria, sua grandeza. Partiu do seu ser o que há, visível e invisível. Todas as coisas foram criadas por Deus. A sua palavra diz que os céus declaram a glória de Deus. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz. Mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol. Salmos 19, 1 a 4. Então basta observar a natureza, né? A criação na sua exuberância, na sua perfeição, que ela vai nos dizer alguma coisa, ela vai nos falar sobre o nosso Criador. Né? A natureza ela revela isso. Esse texto também nos diz isso. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Romanos 1,20 diz isso. Então, essa passagem ela vai deixar bem claro que a humanidade tem uma culpa, né, diante de Deus. E a culpa é do quê? A humanidade tem razões, assim, inúmeras, incontestáveis também. São várias e são incontestáveis. Para crer que existe um Criador, que existe um ser superior, um ser que antes da gente estar aqui já estava e fez as coisas com todo carinho, com todo amor, com dedicação, com ordem, com planejamento, com propósito, né? E o resultado, a resposta dessa humanidade para Deus é uma resposta de indiferença, de ignorar Deus, né? De rejeitar a luz que brilha todos os dias, ou seja, de rejeitar o que a natureza revela todos os dias. No decorrer do dia, ao nascer do sol, no dia, claro, no durante, né, o dia, seja com chuva, seja com sol, seja com vento, seja com a neve, enfim. Seja olhando a natureza, observando flor, jardins por aí afora, pássaros, animais, né, cachoeiras, tantas coisas lindas, maravilhosas que Deus fez. Todas essas coisas explicam, revelam, mostram, né? Elas, como diz o texto, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Por isso que os homens são indesculpáveis, porque eles escolheram rejeitar Deus, né? Os homens recusaram adorar a Deus, o Deus verdadeiro, e passaram a adorar o Deus que fizeram, no lugar do Deus que os fez. Então, isso aí torna o homem indesculpável diante de Deus. Não há possibilidade dele dizer, eu não entendi, eu não consegui ver a sua pessoa na sua criação. Deus se revela na natureza, mas também na revelação, ou seja, na sua palavra. A palavra de Deus é a revelação dele para nós. Mais uma vez eu quero ressaltar que Deus se revelou a nós. Não fomos nós que fomos descobrir Deus. Ele se revelou. A natureza expressa isso todos os dias. Não precisa o homem saber ler
a Bíblia, por exemplo. Ele pode ver isto na natureza. Então, Deus se revela sim na natureza, mas também na sua palavra, na Bíblia Sagrada, que o coloca no centro de tudo, mostrando o seu propósito redentor e o seu caráter amoroso e a sua paciência incomparável. Vamos ver alguns textos agora. Revela o seu propósito redentor. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Jó 19, 25. Bom, Jó diz isso, né? Ele declara isso no meio de uma provação dilacerante, de uma dor muito grande que ele estava passando. A fé que ele nutria em Deus como seu Redentor, defensor, libertador e justificador fez ele ser fiel e o sustentou durante aquela realidade da sua família morta, né? O caráter de Deus, o caráter amoroso de Deus, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Salmos 19, 14. Aqui o cuidado do salmista, né? Ele é detalhista quando ele diz isso, para se manter deliberadamente sem a sujeira do pecado, tomando conta dos seus lábios e do seu coração, para que eles fossem agradáveis ao Senhor, porque o Senhor é santo, né? Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Provérbios 4, 23. Pois a boca fala do que está cheio o coração. Mateus 12, 34b, é a segunda parte do versículo. Quando Deus olha para o nosso coração, Ele deseja ver uma disposição nossa em não pecar, né? Deus gostaria, pelo menos, eu tenho certeza que é o desejo do coração de Deus, que você e eu estejamos desejando não pecar, resistir à tentação de pecar, a chance, a oportunidade de pecar. Eu sempre digo o seguinte, você vai ter sempre uma escolha diante de você. Se você que conhece a palavra de Deus e que é filho de Deus, você vai saber na hora que você tem diante de você essa chance de pecar. E aí você decidir se você vai pecar ou não. Então aqui o salmista ele fala, guarde o seu coração, né, acima de tudo, pois dele depende toda a sua vida. Esse é Provérbios 4, 23. O versículo de Salmos que o salmista fala, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti. Quem? Senhor, rocha minha e meu resgatador. Então, se ele é seu, é sua rocha, seu resgatador, nós vamos perceber quando nós estamos diante da chance, da oportunidade, do risco de pecar. E aí nós vamos precisar escolher, né? O corpo do cristão é mais um detalhe, um assunto muito importante também, eu chamo de detalhe, mas é força de expressão. O corpo do cristão é o santuário do Espírito Santo. Portanto, convém que a gente passe a ouvir com mais atenção, né, com mais dedicação, a orientação da palavra de Deus. Guardar o nosso coração, porque é dele que procede as nossas decisões, dali é que a gente vai tomar as nossas atitudes, escolher não pecar, né? Então, é algo que nós precisamos tomar conta. Se a Bíblia está dizendo isso, acima de tudo, antes de qualquer coisa, guarde o seu coração, porque é daí que você vai decidir suas coisas, né? As suas opções na vida. Então, é algo fundamental. E se o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, lembrando disso, nós precisamos de fato tomar conta, né, desse centro de controle que é o nosso coração. Centro de controle dos nossos sentimentos, das nossas emoções, das nossas decisões, né?
Então a revelação, a palavra de Deus, nos mostra isso bem claramente e também nos mostra sobre a sua paciência, né? A paciência do Deus Pai para conosco. Veja esse versículo. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam alguns. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3, 9. Né? Deus então está dando a cada um de nós tempo para nós mudarmos. Tempo oportuno ainda, né? Porque também vai acabar, não é? A demora do cumprimento da promessa tem o objetivo de afastar o julgamento e estender a graça. Esse é o comentário do pastor Russell Shedd na Bíblia Nova Vida. E eu penso que aqui não tem necessidade de comentar mais nada, né? A demora do cumprimento da promessa tem o objetivo de afastar o julgamento, de distanciar o julgamento e estender a graça. E é a graça que nos salva, não é? Veja esse versículo. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Romanos 2, 4. Será que nós desprezamos as riquezas da bondade de Deus, a sua tolerância e a sua paciência? Como é que alguém pode desprezar? É não reconhecendo que a bondade de Deus ela é estendida a nós exatamente para que nos arrependamos, para que haja consciência, digamos assim, que a ficha caia, sabe? Que você perceba o quanto você precisa se limpar, ser limpo, na verdade, dos pecados cometidos. Né? Mudar a intenção das nossas ações, mudar a razão das nossas ações. Então isso é importante e Deus é tolerante conosco, justamente para que a gente consiga pensar, entender, mudar de ideia, concordar com Ele que isso não é bom e isso não o agrada. Portanto, isso é pecado e nos arrependermos. Eu coloquei aqui os efeitos da fé em Deus, o onipotente Pai. Então, com certeza nós já passamos por várias situações difíceis aí na nossa vida, mas eu listei aqui sete efeitos da fé em Deus, o onipotente Pai, Criador de todas as coisas. Certeza no meio de tanta incerteza. Estamos numa pandemia, né? Como é que foi para você? As dificuldades não perturbam sua confiança no seu Redentor. Há esperança na sua providência, na providência de Deus. Há paz no meio da aflição. Eu não perco a sintonia com Deus e sei que Ele está comigo. Descanso no que prometeu para mim, na sua palavra. Tenho convicção, Ele me sustenta em todas as provações que eu atravesso. Crer em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, significa estar descansando os nossos corações diariamente nele. Isto é, viver aqui como se já tivéssemos ressuscitado, vivendo no nosso endereço celestial junto com Ele. Viver aqui pensando, sentindo, tendo consciência de que nossa identidade deve ser a mesma dele, certo? Convicto de estar liberto do castigo que nós merecíamos, da condenação que nós merecíamos. E louvá-lo incondicionalmente por essa graça maravilhosa que nos salvou. O nosso livro diz o seguinte, que a nossa espiritualidade deve estar baseada em duas coisas. Primeira, a contemplação da natureza, da criação de Deus. E a meditação nas sagradas escrituras, que é a palavra de Deus. Então,
a base da nossa vida espiritual está aqui, na palavra dele e na observação das coisas criadas, para que a gente consiga até aumentar a nossa bagagem de adoração a Deus. Por que você adora a Deus? Né? Então, isso é um elemento fundamental. Nós precisamos ter certeza, nós precisamos estar embasados, né? Porque na hora que vem a tempestade na vida da gente, nós não podemos ter a reação que aquela casa construída em cima da areia teve, que foi cair. Ela não aguentou a tempestade. Então, observar a natureza, observar a exuberância, observar a criatividade, né, de Deus, todo zelo, todo cuidado, os detalhes da criação de Deus, isso nos leva a adorá-lo, porque a gente está entendendo, a gente está vendo quão grande é esse Deus, né? Quão maravilhoso Ele é, quão bondoso Ele é para conosco. E a meditação nas Sagradas Escrituras para o conhecermos melhor e cada vez mais. Então, irmãos, eu quero aqui já chegar na nossa conclusão. Ao olharmos e contemplarmos a criação, que adoremos o Pai, é o que eu falei agora. Sabendo que estamos diante do Criador do Universo e o Criador de todas as coisas. A nossa observação deve nos levar a adorá-lo genuinamente, a elogiá-lo, assim como quando lemos na sua palavra também, né? Em ambas as situações estamos diante do nosso Criador, do nosso Redentor, do nosso Salvador. Reconheça sua soberania, sua santidade, grandeza, amor, bondade, graça, justiça, sabedoria, poder, misericórdia e tantos outros atributos de Deus, inerentes de Deus. Você deve estar aí pensando em mais alguns, né? Nós devemos reconhecer isso diante de Deus, quando chegamos diante dele em oração, quando chegamos diante dele na leitura da sua palavra e quando estamos vendo a obra que ele fez. Né? Escolha para viver para a glória de Deus. E escolher viver para a glória de Deus é conhecer, né? E reconhecer quem ele é. É você ser íntimo de Deus, certo? É honrá-lo com a sua vida. Uma vida que o agrade. Isso é dar honra a Deus. Uma vida que escolhe não pecar é uma vida que dá honra a Deus. É mais que ir na IB, é mais do que religiosidade, né? Na IB ou em outra igreja, enfim, não suponha que religiosidade implica em espiritualidade. Inclusive está aqui no livro isso daqui. O que Deus deseja é que tenhamos comunhão com Ele todos os dias, né? E ir à igreja, na IB ou em outra igreja, não é necessariamente a garantia de espiritualidade, né? E às vezes atos de religiosidade são confundidos com espiritualidade. Então, nós precisamos ter um entendimento correto a respeito disso. Ir à igreja é orientado pela palavra de Deus, nós já sabemos disso. Agora nós estamos impedidos, mas é agora, né? Agora, estar indo à igreja dominicalmente, até mais do que só aos domingos, para muitas pessoas, não é igual a ter uma espiritualidade de acordo com o que agrada a Deus. Né? Uma espiritualidade, uma vida cristã, uma vida espiritual, ela vai envolver alguém que tem compromisso com Deus, primeiramente. Que reconhece nele seu Senhor, seu Redentor, seu Salvador, seu Justificador e seu Sustentador. E seu Criador. Né? Então, ter esses conceitos a respeito de Deus, saber que Ele é sim, tudo isso para você muda de religiosidade para espiritualidade, que é quando você tem o seu espírito conectado a Deus. Você tem Ele habitando em você
e governando a sua vida, a nossa vida, né? Então, é necessário que nós tenhamos assim uma comunhão com Deus. Espiritualidade requer comunhão, requer amizade, requer um relacionamento com Deus. Quando eu falei no comecinho, Deus criou a humanidade, o homem, para que ele se relacionasse com Deus. Ok? Então, tendo isso em vista, nós precisamos que venha do nosso coração o relacionamento com Deus. Nós fazemos isso de forma agradável, aceitável e dedicada a Deus. Né? A nossa vida dedicada a Deus precisa ser algo agradável. Não pode ser algo assim forçado. Porque eu tenho que. Eu tenho que ir à igreja todo domingo. Não. Né? A gente tem que considerar que essa não é a postura de quem ama a Deus. Quem ama a Deus até vai na igreja, sim, todos os domingos, mas vai com prazer, vai com vontade, sabe? O seu coração está decidido, ele está desejoso, ele quer estar lá. Em comunhão com Deus, em comunhão com os irmãos, louvando junto, aprendendo. Então é bem diferente de ir porque alguém mandou, porque alguém está te levando, enfim. Certo? Ao olharmos para Deus, o Pai Criador, não temos motivos para agirmos com arrogância ou vivermos dessa forma, né? Com arrogância, que é orgulho, altivez ou então desprezo, né? Nós somos feitos por Deus essencialmente iguais, nós não temos diferença de um para o outro. O livro relata isso aqui no finalzinho, em a conclusão, se você quiser acompanhar. Aos olhos de Deus, não tem ser humano melhor ou pior. Nem nós que somos salvos por Cristo Jesus, né, que já temos a salvação garantida, nem nós não somos melhores do que aqueles que ainda não são salvos, aqueles que ainda estão perdidos. Então, aos olhos de Deus, não tem essa de eu ser melhor e você ser pior, ou outro ser mais ou menos. Nós estamos nivelados. Né? Eu ouvi outro dia de um pastor assim, aos pés da cruz o terreno é nivelado. Não tem mais nem menos. E Deus nos olha de uma forma igual. Ele nos fez uma raça humana, né? No sentido de sermos seres humanos. Então não existe melhores. Devemos sempre nos recordar da humildade que se espera de nós os que conhecemos a Deus, né? Esse versículo lá em Miqueias 6:8, ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. Ele é o nosso Criador, nós, suas criaturas. Ele criou em nós um novo coração. Ele nos recriou em Jesus. Somos criaturas regeneradas. Em tudo dependemos dele e o que temos, recebemos dele. Portanto, vivamos para a sua glória. Vivamos de forma que o agrade, pois nisso está a nossa alegria e satisfação. Que seja assim, irmãos. Que seja assim na nossa vida, que seja assim constantemente. Deus nos abençoe, Deus nos dê uma semana de paz e de comunhão com Ele. A gente consiga olhar para a criação e louvar a Deus pelo que nós podemos ver, né? Isso realmente é uma bênção. Eu gostaria de orar para que a gente agradeça a Deus a palavra dele que nos orienta, né? Que nos traz claramente aquilo que ele deseja para nós. Vamos orar? Senhor, muito obrigada novamente por tua palavra. Que, Senhor, o que foi visto hoje aqui, esse estudo que diz respeito ao teu poder, à tua criação, à revelação da tua palavra,
Senhor, que nós possamos estar prostrados, Senhor, diante de Ti, Te agradecendo, reconhecendo Tua grandeza, reconhecendo o Teu poder, reconhecendo a graça maravilhosa que nos salvou e Te agradecendo, Senhor. Então, Senhor, muito obrigada. Muito obrigada pela Tua palavra e que nós estejamos sendo uma resposta agradável ao Senhor. Que nós, os que já somos salvos, possamos ser, Senhor, aqueles que louvam, que ressaltam a Tua glória, que a gente possa se identificar, Senhor, com os textos que nós já vimos aqui hoje. Que nós possamos estar com o nosso coração agradável diante do Senhor. E assim possamos viver uma vida, Deus, que esteja dignificando, Senhor, o Teu nome e honrando o Teu nome. Que assim seja, eu te peço, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu quero dar uma informação aqui. Nós vamos entrar brevemente, assim que terminar esse livro, nós vamos entrar no estudo de Efésios. Este material é uma revista, né? Bem bonita, ela tem um acabamento muito bom. E é um estudo muito importante, né? Que toda a IB vai estar assumindo a partir do término deste livro, né? Desse livro aqui, Um Guia para a Nova Vida. Nós vamos entrar nesse e eu quero dizer o seguinte, já tem lá na igreja, tá? Uma revista para você, então você pode marcar um horário, ligar lá para a igreja, falar com a Tânia, e aí você pode verificar um dia de ir lá buscar a sua revista. Aí você vai conseguir estar acompanhando, já vai estar na sua mão, tá? Mas a gente também está considerando, para quem não pode ir, né, para quem tem algum impedimento de ir lá buscar, você não vai ficar sem por causa disso. Do mesmo jeito que a gente tem mandado os textos pelo WhatsApp, nós vamos mandar também dessa daqui. Mas a igreja já comprou material suficiente para atender os irmãos. Então, é importante que você vá lá e retire a sua revista, se você pode fazer isso, tá? Não deixa de fazer isso não, porque é bastante importante você estar com o material na sua mão, né? Porque aí você vai conseguir estar acompanhando, você pode levar contigo e tal, fica mais fácil, você pode anotar, aqui tem umas áreas de anotação, de respostas, enfim. Tá? Então esse material já está disponível, você pode ir lá buscar o seu, resta ver somente, dar um alôzinho, né, lá para a IB, para ver o horário, né, que a Tânia está, e então você poder passar por lá, tá bom? Eu desejo que Deus abençoe sua vida, tenha uma ótima semana e a gente se vê domingo que vem, tá bom? Tchau!